Graça e paz, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um GC Online. Meu nome é Mariel Marra, eu sou um dos pastores da Lagoinha Matriz e hoje vamos fazer mais um estudo para o nosso GC. Vamos começar lendo hoje o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 32. E se você quiser anotar aí, o nosso estudo hoje tem o título O Pão da Vida. Mas antes de começarmos, vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia que nos reunimos aqui, ainda que pela internet, mas nós nos reunimos em Teu santo e precioso nome e estamos aqui, Senhor, para estudarmos mais um pouco da Tua palavra. Estamos aqui com o nosso coração sedento para ouvirmos a Tua voz, para que o Senhor nos dê a direção que o Senhor quer nos dar, que o Senhor fortaleça o nosso espírito e nos coloque sempre prontos para a batalha. E que assim seja, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? O pão da vida. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 32. Bom, conforme eu sempre digo e repito, nós estamos desde o início do ano estudando aqui o Evangelho de João, capítulo a capítulo. Todo o GC nosso está seguindo essa lógica, né? No GC passado, nós começamos a falar sobre o capítulo 6, né, onde está ali a multiplicação dos pães e peixes. Só uma correção, foram 2 GCs atrás, né, que nós começamos o capítulo 6, então, sem ser na semana passada, na semana anterior, nós estudamos aqui sobre a multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, nós estudamos aqui o capítulo 6, a partir do verso 16, falamos sobre Jesus andando sobre as tempestades, e hoje nós vamos começar o nosso estudo a partir do verso 32 do capítulo 6 do Evangelho de João. Então vamos lá, na minha Bíblia está escrito o seguinte: Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Amém. Vamos à exposição do texto, então, do nosso estudo. Após o evento da multiplicação, os judeus foram a Jesus com vários questionamentos. Eles perguntaram quais eram os sinais que ele fazia, pois somente assim poderiam crer nele. A principal justificativa era apontada para o deserto, quando o povo de Israel recebeu o maná do céu. Jesus responde à pergunta insincera deles, corrigindo-lhes o entendimento e dizendo que não foi Moisés quem deu o pão do céu, pois o verdadeiro pão do céu só lhes é concedido pelo Pai. O pão que Moisés deu era apenas um símbolo do pão verdadeiro, aquele que desce do céu, dá vida ao mundo. Bom, tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento serve para nós
como sombra daquilo que haveria de acontecer, né? Nós, hoje, cristãos, pós-evento pascal, né? Pós-evento da cruz, após a crucificação, nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos para o Antigo Testamento com esta ótica de que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era apenas uma sombra, era apenas um símbolo daquilo que haveria de se materializar e ser devidamente representado em Cristo Jesus. E nós podemos fazer essa leitura porque o próprio Jesus aqui, ele fala que ele era o pão verdadeiro. Aquele maná que caiu no céu e sustentou aquele povo no deserto, aquele não era o pão verdadeiro. Ele sim era o pão que desceu do céu. Naquele momento o povo estava entendendo que ele estava falando de pão, que Jesus estava falando de pão mesmo, né? Pão de comida. E aí eles até pedem para Jesus, Jesus, então dá para a gente esse pão porque a gente que está morrendo de fome, a gente não quer voltar a ter essa fome. E aí Jesus corrige o entendimento e fala, olha, o pão verdadeiro sou eu. Eu sou o pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Mas vamos lá para a discussão do nosso estudo aqui hoje. A fome traz grande inquietação. Muitos estão procurando desesperadamente algum lugar onde encontrar pão, onde saciar a fome, onde satisfazer as profundas necessidades. E conforme a gente estudou nos GCs passados, né, Deus está atento às nossas necessidades. Nós começamos aqui o capítulo 6 falando exatamente da multiplicação dos pães e peixes. Então, ali naquele momento, Jesus alimentando mais de 5.000 pessoas, Jesus esteve atento a uma necessidade física, uma necessidade natural daquele povo. Um povo que não tinha dinheiro sequer para comprar pão, né? E ali, naquele momento, Jesus, entendendo aquela necessidade, Jesus, então, manda que o povo se assente na relva e ele pega 5 pães e 2 peixes, dá graça, multiplica de maneira sobrenatural, não tem explicação lógica, não tem explicação racional para este milagre, e de uma forma sobrenatural, Jesus multiplica aqueles pães, alimenta mais de 5.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos cheios de pães e peixes, né? Algo sobrenatural, sem lógica, mas mostra que Jesus, ele está atento também às nossas necessidades físicas, tá? Algumas pessoas estão aí inquietas por causa das necessidades, e a fome, conforme a gente leu aqui, ela de fato traz inquietação, e eu estou aqui para dizer, com base até nos nossos estudos passados, que necessidades físicas, necessidades naturais, elas não são desprezadas por Deus, tá? O objetivo do nosso estudo aqui hoje, qual que é? Muitas pessoas estão famintas de outras coisas e não famintas de Deus, uma realidade, né? Embora Deus tenha atenção a todas as nossas necessidades, há aquelas pessoas que estão mais focadas em necessidades naturais do que em necessidades físicas, ou melhor, necessidades espirituais, né? Estão focadas em suprir uma necessidade natural e não querem uma necessidade espiritual. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem ser curadas de uma enfermidade, mas não querem saber daquele que cura. É um grande problema isso, né? Então, muitas pessoas estão famintas de outras coisas e não famintas de Deus.
buscam conhecer a respeito de Deus, mas não conhecer a Deus. Tem uma grande diferença. E aí eu aproveito até para chamar a sua atenção, você que está aqui nos acompanhando nesse estudo. Talvez, não sei se é o caso, talvez você tenha uma sede por conhecimento sobre Deus. Você é uma pessoa curiosa, você é uma pessoa estudiosa, você quer muito saber sobre Deus, mas você não quer um relacionamento com Ele. E aí nós temos um problema, né? Porque Deus, Jesus, ele não quer apenas que você saiba sobre Ele, mas que você tenha um relacionamento com Ele. Jesus não quer que você conheça totalmente a sua biografia, a sua história de vida, as suas palavras, os seus ensinos e, paralelo a isso, você não queira viver uma vida compromissada com Ele. Você tem uma sede por conhecimento, a sua mente, a sua alma, ela está sedenta por conhecimento, ainda que este conhecimento seja de Deus, mas não está sedenta por Deus, pela pessoa de Deus. Você não quer um relacionamento, um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Vamos trazer aqui um paralelo entre o casamento. É como se você soubesse tudo sobre uma pessoa, mas não quisesse se casar com ela. Como você pode justificar um relacionamento desse? Você sabe tudo de uma pessoa que lá do seu trabalho, da sua escola, ou até mesmo da igreja. Você estudou a vida daquela pessoa, você conhece tudo que aquela pessoa fez, mas quando você é chamado a ter um relacionamento, um namoro, um noivado ou um casamento, aí não, eu não quero, estou muito novo, eu tenho outras coisas mais importantes, né? Aí é uma escala de prioridade, você coloca outras coisas no lugar de prioridade de relacionamento. Olha aí, né? Que amor é esse? Não é amor, né? Não é relacionamento, não é compromisso, não é uma aliança. E se você não tem uma aliança com Jesus, você pode ser uma pessoa que saiba tudo sobre Ele. Você não tem aquilo que é necessário para obter a vida eterna. Porque a salvação, ela vem pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. A fé naquele que te substituiu na cruz. Não vem pelo conhecimento, não é a gnose, né? Os gnósticos, eles acreditavam que eles podiam obter a salvação através do conhecimento, através da razão, né? Era um grupo que eles tinham essa filosofia, uma filosofia de vida, que eles poderiam transcender essa realidade natural, e que eles poderiam alcançar a transcendência através da gnose, através do conhecimento. Não, o evangelho não é gnóstico. O evangelho não propõe uma vida de gnosticismo, uma vida de gnose, uma vida de conhecimento, de obtenção de conhecimento sobre Deus. Mas o evangelho, ele te propõe um relacionamento, uma aliança, um compromisso com Deus, tá? Então o objetivo é esse. Muitas pessoas estão famintas de outras coisas e não famintas de Deus. Buscam conhecer a respeito de Deus, mas não conhecer a Deus. Posso ter uma informação sobre Deus e não ter intimidade com Ele. Precisamos ter fome de Deus. O objetivo do nosso estudo é esse. Nós precisamos ter fome de Deus. Contexto, né? Vamos ao contexto, então, desta passagem. A gente já falou um pouquinho aqui hoje, mas vamos lá, vamos estudar um pouquinho
deste contexto aqui. Depois de interpelar Jesus, os judeus fazem um pedido desprovido de entendimento. No verso 34, olha: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus, então, faz a aberta declaração, no verso 35, eu sou o pão da vida. E emenda com a promessa de que a fome e a sede serão saciadas eternamente nele, né? Aqueles que comeram o maná no deserto morreram, mas aqueles que comem o pão da vida jamais morrerão. O maná do deserto era comido com os dentes, mas o pão da vida é tomado pela fé. O maná era ingerido fisicamente e alimentava o estômago. O pão da vida é recebido pela fé e alimenta a alma, alimenta o seu espírito. O pão não é apenas para ser conhecido, mas, sobretudo, para ser apropriado. Olha aí, toma posse, se apropria de Jesus na sua vida. Entenda o que eu estou dizendo. Não é que Jesus ele é um objeto que você o manipula, que você apreende. Não, ele é Deus, ele é transcendente, ele não está no seu controle. Mas Jesus se compara ao pão, e o pão da vida, para de fato trazer vida ao mundo, o que ele tem que fazer? O que você tem que fazer? Tem que ingerir. Você tem que deglutir, né? Você tem que apreender, não apenas na gnose, não apenas no conhecimento, mas uma apropriação pela fé daquilo que Jesus fez por você, daquilo que ele diz e promete a você. Por exemplo, uma das coisas que ele nos promete é que jamais ele vai nos deixar e que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, você que se sente abandonado, você se sente abandonada, você se sente sozinho, acha que não existe ninguém por você, meu irmão, minha irmã, se você tem Jesus, ele te prometeu que estaria com você até a consumação dos séculos, até o fim. E eu digo mais, até depois do fim, né? Até a consumação dos séculos é uma ideia de que até o final do tempo. Mas a partir do momento que nós entramos na eternidade, onde já não existe mais contabilidade de tempo, ali estaremos para sempre com ele. E essa é uma promessa que você precisa apreender. Você precisa se alimentar desta promessa, se apropriar pela fé, né? Somente pela fé, não apenas intelectualmente, mas no coração, se apropria disso, creia naquilo que Jesus disse, creia que tudo aquilo que ele disse sobre ele é verdade. E o que te garante isso? Olha, você está falando daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Você está falando daquele que os apóstolos testemunharam e morreram de maneira absolutamente dolorosa, afirmando tudo aquilo que eles viram e ouviram a respeito de Jesus. Então, estes apóstolos que testemunharam a ressurreição de Jesus, estes mesmos apóstolos, com exceção de João, todos eles, olha só, a história da igreja mostra que todos eles morreram de maneira dolorosa, morreram com martírio, foram decapitados,
foram crucificados, foram enforcados, foram transpassados por espada, transpassados por lança, né? Sofreram tortura no cárcere, foram presos de maneira injusta, apanharam, foram açoitados, e mesmo diante de tudo isso, eles não negaram a fé. Eles permaneceram todos, não foi apenas um ou outro, ninguém voltou atrás. Todos de maneira unânime, mesmo diante de uma morte iminente e dolorosa, permaneceram firmes sem negar a Jesus. Morreram afirmando aquilo que você pode ler aqui no Evangelho. João registrou isso aqui, mas da mesma forma Mateus, Marcos e Lucas, eles morreram afirmando tudo aquilo que eles viram e ouviram a respeito de Jesus. Lucas não, né? Mas os apóstolos que acompanharam Jesus, que viveram com Jesus, que andaram com Jesus durante todo aquele tempo, eles morreram afirmando tudo aquilo que eles registraram. Que situação, né? Situação que nos enche o coração de fé, né? Mateus andou com Jesus. E o coração ali que a gente pode perceber é de um apóstolo que morreu afirmando aquilo que ele registrou. Muito forte isso. E aqueles que não registraram, né, nenhum livro, né, nenhuma carta, mas eles andaram o mundo pregando o evangelho, obedecendo o mandamento de Jesus e foram martirizados. Esses morreram afirmando que Jesus é o pão da vida, que Jesus foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, que Jesus é o verdadeiro pão, o verdadeiro maná nos nossos desertos, né? Talvez você esteja aí atravessando um deserto. Jesus é o verdadeiro maná, é o pão do céu que você precisa nesse momento de necessidade, tá? Vamos continuar então. Não precisamos caminhar assim, né? Assim como as pessoas estão freneticamente se dirigindo a realizações no poder, sucesso, dinheiro, coisas terrenas, porque estão famintas. Não precisamos caminhar assim. E se isso acontecer, precisamos, assim como o filho pródigo, nos afastar dessas migalhas, né? Desse alimento de porco, que o filho pródigo estava ali se alimentando das bolotas que os porcos comiam, né? Então nós precisamos nos afastar deste tipo de alimento imundo e ir até o Pai, conforme está lá em Lucas capítulo 15, do verso 17 ao verso 18. Precisamos nos afastar deste tipo de alimento que não sacia. Não estou aqui fazendo uma apologia à pobreza, não estou aqui fazendo uma apologia a uma vida sem bens materiais. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que você não pode colocar a sua expectativa, a sua confiança, a sua fé, a sua motivação, o seu alvo de vida nessas coisas. Pessoas famintas pelas coisas deste mundo continuarão eternamente famintas. Agora, aquelas que colocam a sua expectativa, o seu alvo, a sua sede e a sua fome, o motivo de vida, o seu propósito de vida em Jesus, essas sim, essas estão de fato se alimentando do pão verdadeiro, do pão do céu. Amém? Conclusão do nosso estudo. John MacArthur diz
corretamente que a comida não tem utilidade alguma até que você a coma. Ninguém se alimenta até que esteja com fome. Quando nos alimentamos, a comida passa a fazer parte integrante do nosso corpo. Comer é um ato pessoal. Ninguém pode se alimentar por outra pessoa. Da mesma forma, ninguém pode crer por nós. Todas essas realidades podem ser aplicadas espiritualmente. E era isso que Jesus tinha em mente. Aí eu me dirijo muito àquelas pessoas que talvez tiveram o privilégio de nascerem dentro de um lar cristão, um lar evangélico. Que bom que isso aconteceu na sua vida. Mas você precisa ter o seu encontro pessoal com Jesus. Você precisa ter a sua própria busca. Você precisa ter este momento de se alimentar de Jesus, do verdadeiro pão que desceu do céu. Seus pais não podem fazer isso por você. Também a sua esposa ou seu marido, né, também não pode fazer isso por você. Se alimentar é um ato pessoal. Somente você pode ter essa atitude de se alimentar, de se apropriar, de ingerir a palavra de Deus, de apreender Jesus na sua vida, de absorver Jesus na sua vida, tá? E era isso que Jesus tinha em mente, né? Jesus, quando trouxe essas palavras aqui, dizendo que ele era o pão do céu, Jesus estava aqui falando que as pessoas precisavam comer dele, um ato pessoal, para que então elas tivessem a vida, a verdadeira vida, né? A vida eterna. Aplicação do nosso GC, do nosso estudo hoje. Que possamos caminhar saciados pelo pão do céu, com o pão da sua presença, conforme está lá em Mateus 5, verso 3. Quero aqui até aproveitar para fazer a leitura expressa deste texto. Se você puder, abra aí no Evangelho de Mateus. Hoje nós até citamos aqui, né? Mateus é o primeiro dos evangelistas, né? O primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5, verso 3. Na minha Bíblia está escrito assim: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Precisamos caminhar saciados pelo pão do céu, com o pão da sua presença. Bem-aventurado são os pobres de espírito. Olha aí, mais uma vez falando que não é aqui uma apologia à pobreza física, né? Sendo contra bens materiais. Definitivamente não é isso que a gente está falando aqui hoje. O que nós estamos falando, na verdade, é que bem-aventurados são aqueles pobres de espírito. Bem-aventurados são aqueles que têm uma necessidade espiritual de Jesus, né? Aqueles que precisam de Jesus, aqueles que necessitam de Jesus. O pobre tem necessidade material, o pobre no sentido físico, né? Agora, o pobre de espírito tem uma necessidade espiritual. Ele precisa de Deus. Ele precisa de Jesus. Que nós, então, possamos caminhar saciados pelo pão do céu, com o pão da sua presença. Que o pão do céu, que o pão da presença de Jesus venha, de fato, suprir a sua pobreza espiritual. Amém? Não importe o que
não importe o que falte em sua vida, o que você realmente precisa é de Deus. E para tê-lo, precisa estar faminto. Você precisa ter essa necessidade espiritual, você precisa ter essa sede e essa fome de Deus na sua vida. Pare de buscar alimentos em coisas e pessoas. Até então a gente até falou somente de coisas, né? Mas pessoas também podem ser fonte do suprimento de uma necessidade, talvez uma necessidade afetiva. E você, não sei se é o seu caso, espero que não seja, mas se for, talvez você seja uma pessoa que está buscando em outra pessoa o suprimento de uma necessidade sentimental. A sua carência sentimental, você está buscando suprir aí no seu namorado, namorada, no seu noivo, na sua noiva, no seu marido ou na sua esposa. Não pode ser assim. A fonte da sua subsistência, do seu suprimento, não pode ser coisas e nem pessoas. A sua carência afetiva, quem vai suprir não é o seu marido, não é a sua esposa, seu noivo, a sua noiva, seu namorado, a sua namorada, seu amigo, a sua amiga. Não, não é. Não pode ser, assim como coisas não podem entrar neste lugar que é exclusivo de Jesus, pessoas também não. Posso até incluir aqui filho, filha, né? Você tenta suprir as suas necessidades, as suas carências, seus traumas por abandono, por um abandono que tem acontecido, né? Você tenta suprir isso e projeta tudo isso no seu filho, na sua filha. Meu Deus, para com isso agora. Se é o seu caso, pare com isso agora, em nome de Jesus. Porque você está buscando em coisas naturais suprir uma necessidade que de fato é espiritual. Essa fome, essa sede, ela é espiritual. E se você tenta suprir isso com coisas naturais ou pessoas naturais, você vai ter problema. Quem vai te saciar é uma pessoa, de fato, mas a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus vai saciar a sua fome e a sua sede. Amém? Então, pare de buscar alimentos em coisas e pessoas que não podem saciá-lo. Só Jesus. Guarda essa chave aí. Que o nosso estudo aqui, a gente encerra com isso. Só Jesus é o pão da vida. Pão, o alimento da vida. O que alimenta a sua vida, a fonte da vida, a árvore da vida é Jesus. E somente Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos aqui então àquela parte final do nosso estudo, que é a aplicação diária. Eu faço sempre, ao final dos nossos estudos, algumas perguntas reflexivas, que você aí agora deve buscar responder. São perguntas que despertam em você uma reflexão e também, se for o caso, uma correção de rota. Amém? Então, se for o caso, você entender que é o caso, corrija hoje, não é amanhã, corrija hoje, agora, a sua rota, o seu caminho, né? Para você acertar o alvo, para você parar de pecar, porque pecado é exatamente quando nós erramos o alvo. O alvo é Jesus. Se você está errando esse alvo, está acertando isso em tantas outras coisas dessa vida, então você está vivendo em pecado, né? Talvez é importante falar isso, né? Porque algumas pessoas podem até pensar, pecado é só roubar, matar, mentir, adulterar. Não.
Pecado é tudo aquilo que não é o centro do alvo, né? Se você pensar em um alvo, você tem ali o centro, que é Jesus. Tudo ao redor deste alvo é pecado, né? Então não é somente isso, mas quando você acerta qualquer coisa que não é Jesus, você está pecando, vivendo em pecado, né? Então a primeira pergunta: como anda a sua fome pela presença de Deus? Como é que está a sua vida devocional? Você está orando todos os dias, né? Você está lendo a palavra de Deus todos os dias? Como é que está a sua busca por Jesus todos os dias? Ou você é daqueles que acorda, segue a vida e bola para frente, né? E no final você faz aquela oraçãozinha mequetrefe e acha que tá bom. Como é que tá a sua sede por Jesus? Você sente necessidade de ler a palavra? Você sente necessidade de orar? Você sente necessidade de fazer um jejum de vez em quando? De buscar a Deus, ter uma intimidade, de conversar com Ele? De verdade, aqui entre nós, né? Você está me assistindo aqui sem julgamento. Você tem essa necessidade? Se não tem, busca isso em oração, né? Eu não estou sentindo vontade de orar. Não, oração não é questão de sentir vontade. Se você for sempre buscar vontade para fazer coisas espirituais, eu já te digo, você não vai ter vontade. A sua carne, o seu ser natural, né? Ele não quer buscar a Deus. Ele não tem essa vontade. Então você vai, mesmo sem vontade. Você faz, mesmo sem vontade. Mesmo sem sentir, você faz. Porque você não é o seu corpo. Você é um ser espiritual. Amém? Você é um espírito. O seu ser verdadeiro é um ser espiritual, tá? Então, como é que anda a sua fome pela presença de Deus? Está tendo fome? Amém. Glória a Deus. Não está tendo fome? Busca isso. Peça isso ao Espírito Santo em oração, tá? Segunda pergunta: do que você tem alimentado sua alma no dia a dia? São tantas coisas que nos cercam, né? Um filme, uma série aí nas plataformas de streaming. Tantas coisas podem nos dar aquela saciedade, aquela sensação de prazer, de relaxamento, mas a gente sabe, isso aí é como mascar chiclete. Uma pessoa não pode todos os dias somente mascar chiclete. Ela vai precisar se alimentar de fato, caso contrário, ainda que ela esteja mastigando, engolindo saliva, aquilo não é alimento, né? Então, o que realmente tem alimentado a sua alma? Você está apenas mastigando coisas ou de fato se apropriando do pão da vida? Como é que tá? Né? Fácil. Fica aí essa reflexão. Terceira pergunta: você tem comido, entre aspas, né, da palavra de Deus diariamente? Complementando até aquela primeira pergunta, né? Como é que anda a sua fome? Você tem estudado a palavra todos os dias? Você está comendo a palavra de Deus todos os dias? Aí é uma pergunta mais de pai, né? Como é que tá? Você está comendo direitinho? Você está almoçando, você está jantando, você está comendo direitinho? Você está comendo a palavra de Deus todos os dias? Se não está, meu irmão, você está ficando subnutrido, né?
E isso vai impactar na sua vida, inclusive natural, inclusive na sua vida física, porque vai te faltar elementos para vencer desafios, vencer a, a- toda, toda a batalha, né? As batalhas espirituais que chegam até nós todos os dias. Se você está fraco, fraca, você está desnutrido espiritualmente, você vai ser vencido no campo de batalha. Você vai ser vencida no campo de batalha. Então, vamos nos alimentar todos os dias? É uma necessidade, até uma necessidade de sobrevivência espiritual. Ok? Quarta pergunta, você tem percebido pessoas famintas ao seu redor e oferecido a elas o pão da vida? Aí é uma pergunta mais para aqueles que até então estão fazendo tudo certinho. Essas pessoas estão se alimentando, estão tendo fome de Deus, está tudo certo. Agora, quando você olha as pessoas ao seu redor, você está comendo para você. Muito bom. E aí? Ali dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua escola, faculdade, dentro da sua família, como é que tá? Como é que essas pessoas estão? Elas estão famintas por Deus? Elas estão também precisando do pão da vida? E se estão, o que você tem feito? Você tem alimentado essas pessoas? Porque é muito bom você se alimentar. Agora, também está errado você deixar as pessoas ao seu redor seguirem as suas vidas e você, tipo assim, lava as suas mãos. Ah, eu já falei de Jesus para elas, elas não querem. Deixa cada um viver a sua própria vida. Não, 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 não. Claro que você tem ali o seu limite, né, para não ser inconveniente, né? Você tem o seu limite, mas você não pode deixar as pessoas ao seu redor morrer de fome e você está ali lindo, linda, pleno, plena, e é isso aí, achar que o evangelho é para ser vivido dessa maneira. Não. Até mesmo aqui na nossa célula online, não tem desculpa para a pessoa não participar, porque nem sair de casa ela precisa. Basta que ela ligue ali o seu computador, o seu celular e assista o estudo, se alimente da palavra. Mais fácil do que isso não tem. Coisa mais fácil do que isso, do que uma célula online, eu desconheço. Porque a célula presencial, a pessoa ainda tem que se deslocar, né? E é bom que vá, que aqueles que quiserem. Eu tenho atualmente mais de 20 GCs sob a minha liderança. Vários dias da semana, vários horários diferentes. Se você quiser participar de um GC presencial, fale comigo, entre em contato comigo aí nas redes sociais, fala, olha, eu quero um GC presencial, quero participar, eu vou ter o maior prazer de te indicar um. Mas se você não tem condições, né, tem as suas dificuldades, eu entendo perfeitamente. Tá aqui, um GC online. E mais do que isso, mais do que você se alimentar deste GC que você está aqui, passa isso para outras pessoas, indica, manda o link aqui desse vídeo para outras pessoas, fala, olha, vai ser bom para você, participa, é uma bênção essa palavra, compartilha. Em nome de Jesus, compartilha esse vídeo, compartilha, convide pessoas para a nossa célula online ao vivo, né? Porque aqui eu estou gravando, mas nós também temos toda terça e sexta células online ao vivo. Compartilha, convida essas pessoas a participarem. Amém? Quinta e última, na verdade, sexta e última pergunta. Não, a quinta pergunta, desculpa. Onde você mata a fome e sede da sua alma?
uma pergunta reflexiva, né? Nós estamos falando aqui de comer a palavra, se apropriar de Jesus, do pão da vida. Onde é que você está aí matando a fome e a sede da sua alma? São em coisas, consumo, pessoas? Isso que eu acabei de mencionar não vai te saciar. O que vai trazer a verdadeira saciedade para a sua alma e para o seu espírito é Jesus. Só Jesus é o pão da vida. A gente falou isso aqui hoje, né? Sexta e última pergunta agora. Você passa muito tempo em oração? Ou, conforme até a gente já falou, aquela oração mequetrefe, né? Você faz aquela oraçãozinha ali no final do dia e pronto, já tá pago, já cumpri a minha obrigação. Não, se for assim, né, obrigado, nem precisa fazer. Se a sua oração é por obrigação, reveja o seu caminho. Vamos fazer de novo. Vamos fazer esse caminho de novo. Porque oração por obrigação perde totalmente o propósito. Imagina você se relacionar comigo porque é obrigado. Meu Deus do céu, sai para lá. Eu não quero ninguém do meu lado obrigado. Né? Por obrigação não. Então, você passa muito tempo em oração? Se não passa, desenvolva este hábito. Tudo é uma questão de hábito, gente. Eu não tenho hábito de orar. Ok, tudo bem. Hoje você não tem esse hábito, mas à medida que você for desenvolvendo este hábito com disciplina, foco e disciplina, você vai desenvolver esse hábito com muita facilidade, tá? Foco e disciplina são duas coisas essenciais para tudo na nossa vida, inclusive o hábito de oração, tá bom? Perguntas reflexivas, fica aí a reflexão para você. Se for necessário corrigir a rota, corrija essa rota hoje, agora, e vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite, te capacite neste momento, nessa hora, para corrigir a sua rota. Tá bom? Tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra aqui, neste estudo, e pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos direcione, que o Senhor corrija a nossa rota, que o Senhor ajuste o nosso foco, que nós consigamos enxergar exatamente aquilo que precisamos enxergar. Que o Senhor esteja no centro do nosso foco, que todas as demais coisas percam o propósito, percam a razão, e que somente o Senhor seja a razão da nossa existência. Que o Senhor seja o centro do nosso universo. Que nós saiamos do centro e que o Senhor esteja no centro e que tudo possa orbitar ao seu redor. Que nós possamos orbitar ao redor do Senhor e não o contrário, porque o contrário não existe. Nós não estamos no centro de todas as coisas, é o Senhor quem está. Então que assim seja, Senhor. Nos tire deste centro e que o Senhor assuma o teu lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Até semana que vem com mais um estudo do nosso GC online. Se você precisar entrar em contato comigo, você pode entrar em contato aí através das minhas redes sociais. O Instagram você me acha ali pelo @marielmarra. Você também pode me encontrar aqui no YouTube. Manda uma mensagem, eu vou ter prazer em ler e te atender, se for o caso, tá? Estou à disposição como pastor para atender você quando você precisar nas suas necessidades, tá bom? Jesus abençoe a sua vida e até a próxima semana, querendo o nosso Deus.